Olá, seja muito bem-vindo! Começando mais um vídeo e hoje eu trouxe essa touquinha super estilosa e maravilhosa que eu amei fazer com apenas um novelinho. Olha isso! Serviu, olha, não tá apertadinha, tá mexendo bem, aqui tem um biquinho, olha o detalhe, olha isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like bonito e de se inscrever no canal, isso é super importante e faz toda a diferença. Agora vem aprender comigo, bora, continue assistindo. Olá, seja muito bem-vindo! Começando mais um vídeo e hoje eu trouxe uma touquinha super estilosa para apresentar. Gostei muito dessa cor e gostei muito desse ponto. Simples e fácil de fazer. Olha só. Esse pontinho eu acho muito fofo, é o pontinho trilhas. E eu gostei bastante. Se você também gostou, não esquece de deixar o seu like e continue assistindo, vem comigo. Para fazer esse trabalho eu vou utilizar este novelo aqui. Esse novelo é de 100 gramas. Tem o Tex 500. O que é Tex? Tem a ver com o peso e a espessura do fio, material, a composição que foi feita. Esse novelo tem 200 metros e aqui no rótulo tem a sugestão de agulhas para trabalhar entre tricô e crochê. Em tricô, entre 4 a 5 milímetros. A cor desse fio é 3334, tulipa. Eu vou utilizar também um par de agulhas número 5 para poder fazer a barra e um par de agulhas número 6 para poder fazer a continuação do trabalho, para fazer o corpinho da touca. Então, a número 5 para fazer a barra e a número 6 para fazer a touca. Eu vou trabalhar também com fita métrica, que eu recomendo em todo e qualquer trabalho de tricô, para ir medindo, para fazer amostras, para ver o tamanho certinho. E no final do trabalho eu vou utilizar uma tesoura e agulha de tapeçaria para costurar, finalizar o arremate, né? Finalizar o trabalho. E eu vou começar tirando aqui a pontinha de dentro do novelo, porque eu não quero fazer bagunça. Então, normalmente, eu tiro aqui a pontinha de dentro do novelo. Assim. Então, com a agulha número 5, eu vou colocar aqui no meu trabalho 80 pontos. Por que 80 pontos? Eu vou utilizar o ponto barra 1 por 1. O ponto barra 1 por 1, ele pede uma quantidade que seja múltiplos de 2, ou seja, números pares. E a minha tensão de ponto é apertada. Então, eu preciso de um pouquinho mais de ponto, então eu preciso de 80 pontos. É por isso que eu recomendo o uso da fita métrica, para você fazer uma amostra na sua tensão de ponto com o seu material e ver se 80 pontos vai servir para você ou não. Nem sempre vai. Olha, a lã já vem aqui cheia de nozinho. Enfim, eu vou começar aqui colocando 80 pontos na agulha. Eu já coloquei aqui os meus 80 pontos na agulha e eu vou dar início aqui ao trabalho. Eu dou esse nozinho aqui, mas não é regra, é opcional, eu já acostumei. Essa pontinha que sobrou aqui do fio, eu não vou me preocupar agora com ela, porque eu vou utilizar para ajudar na costura aqui na hora de fechar o trabalho. Eu vou iniciar com o ponto barra 1 por 1. O que é barra 1 por 1? É um meia, um tricô, um meia, um tricô. Porém, aqui eu vou usar pontinhos de bordas. Eu vou usar um pontinho de borda aqui no início e um pontinho de borda aqui no final, para deixar o meu trabalho alinhado e facilitar na hora da costura. Os pontinhos de borda são opcionais. Eu vou trabalhar esse primeiro pontinho de borda da seguinte forma: com o fio na frente mesmo, eu só vou passar assim para a agulha, sem trabalhar. Agora eu vou seguir a sequência de repetições, que vai ser assim:
um ponto meia, um ponto tricô. É apenas isso aqui que eu vou repetir até o finalzinho da carreira. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Sempre nessa sequência, por isso quantidade de múltiplos de 2 ou números pares. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira do ponto barra, 1 por 1, finalizei aqui com um tricô. Eu fiz um meia, um tricô. O pontinho de borda, dessa vez eu vou trabalhar em meia. Normalmente eu faço em tricô, mas aqui agora, nesse momento, eu resolvi fazer em ponto meia. Eu vou virar o trabalho e agora eu vou repetir tudo que eu fiz na primeira carreira. Vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar, e agora eu vou seguir acompanhando os pontos. Acompanhar é seguir aqui o que está pedindo. Olha, aqui está me pedindo um ponto meia e um ponto tricô. Então, eu vou fazer meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Exatamente igual à primeira carreira. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. E vou repetindo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. E eu vou seguir com esta carreira aqui por aproximadamente uns 4 centímetros. Lembrando que esses 4 centímetros, nessa medida, é opcional. A adaptação é livre. Eu resolvi fazer aproximadamente 4 centímetros desse ponto barra 1 por 1. Sempre repetindo essa carreira, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso. Eu fiz aqui aproximadamente 4 carreiras, né? Medindo aqui, ó, dá quase 4 centímetros, eu tirando os pontos, né? Trocando o ponto aqui, vai completar os 4 centímetros certinho, ó. Agora, eu vou trocar de agulha e vou trocar o ponto também. Eu vou passar para a agulha número 6 e vou trocar o ponto. O ponto que eu vou utilizar é o ponto trilhas. Ele consiste em 2 carreiras de repetições e pede uma quantidade que seja múltiplos de 3. Para trabalho aberto, como manta, tapete, é necessário acrescentar mais um pontinho. Aí seria múltiplos de 3 mais 1. Como aqui eu vou fazer um trabalho fechado, vai ser apenas múltiplos de 3. Eu vou fazer aqui 26 repetições. Então, 26 vezes 3 dá 78. E eu vou utilizar 2 pontinhos de bordas. Então, vai dar os 80 pontos certinho. Então, eu vou trabalhar com ponto de borda. Eu vou continuar mantendo aqui o pontinho de borda. Um no início e um no final. E eu vou fazer assim, vou só passar para a agulha sem trabalhar, com o fio na frente mesmo. E agora, eu vou fazer um ponto meia, uma laçada, que é a voltinha com fio na agulha, e 2 pontos em tricô. 1, 2. Vou pegar a laçada e vou passar por cima dos 2 pontos em tricô. Assim. Apenas isso. Eu vou repetir essa sequência até o finalzinho da carreira, no último pontinho de borda. Então, é um meia, uma laçada, 2 pontos em tricô. Pego aqui a laçada e passo por cima dos 2 pontos em tricô. Um meia, uma laçada, 2 pontos em tricô. Pego a laçada. Eu puxo aqui a laçada um pouquinho para frente para poder ficar mais fácil, olha, de pegar assim. Eu vou seguir até aqui o finalzinho da carreira.
Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, passei a laçada por cima dos 2 pontos em tricô e agora eu vou fazer um ponto meia, uma laçada e 2 pontos em tricô. Vou passar a laçada por cima dos 2 pontos em tricô e finalizo aqui a sequência do ponto. Não vai ter aquele pontinho meia, porque o pontinho meia tá aqui desse lado, então na hora que eu costurar, vai seguir a sequência. Esse último pontinho é o pontinho de borda que eu vou fazer em ponto meia. Essa foi a primeira carreira, a sequencinha do ponto. Vou virar o trabalho e agora eu vou para o lado esquerdo, a segunda e última, lado esquerdo, ó, lado avesso, que é a segunda e última carreira do ponto. Então, eu já posso guardar aqui meu par de agulhas número 5, porque eu não vou mais utilizá-la. Vou pegar a outra agulha número 6 e dessa forma eu vou seguir até o final do trabalho. Mantenho aqui o pontinho de borda e essa carreira aqui do lado avesso é toda em tricô. Só isso. Todos os pontinhos em tricô. E eu vou fazendo assim até chegar no final da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira e última do ponto, toda em tricô. O último pontinho, que é o pontinho de borda, eu vou fazer em meia. Se você quiser fazer em tricô, ok. Eu tô seguindo aqui a sequência, ó. Último ponto sempre em meia e o primeiro ponto sempre sem fazer. Vou virar o trabalho e a partir de agora é só repetição. Eu vou repetir essas 2 carreiras até o tamanho desejado, sempre lembrando aqui do pontinho de borda assim, passando para a agulha sem trabalhar e seguindo com essas 2 carreiras. Eu já fiz aqui a quantidade de carreiras que eu preciso, né? Eu já tenho aqui um tamanho bom para mim. Eu tenho aqui no comprimento total, a partir da barra, eu tenho aproximadamente 21 centímetros. Ó. Tem aqui aproximadamente 21 centímetros. Então, eu tenho 4 centímetros de barra 1 por 1 e 17 centímetros de ponto fantasia, ou ponto decorativo, como queira. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de diminuições. Lembrando que esse comprimento aqui também é de acordo com o que você quer, tá? Esse tamanho aqui não vai servir para todo mundo. Eu não gosto dela muito comprida, por isso eu vou fazer apenas desse tamanho. Há quem goste de fazer com 23, 24 centímetros, é opcional. Então, eu tenho aqui 21 centímetros e eu vou fazer as carreiras de diminuições, então ela vai aumentar mais um pouquinho, então ela vai passar dos 21 centímetros. Para fazer as carreiras de diminuições, né, existem várias maneiras. Pode-se pegar de 2 em 2 e já diminuindo, ou pode tentar acompanhar os pontos, que é a forma que eu vou trabalhar aqui. Eu vou manter o pontinho de borda, só passando para a agulha, assim, sem trabalhar. E agora, a sequência do ponto seria um meia, uma laçada, 2 pontos em tricô e passar a laçada por cima. Porém, aqui onde eu tenho 2 tricôs, é onde eu vou fazer um só e diminuir um ponto em cada sequência. Então, eu fiz aqui um ponto sem fazer e agora eu vou fazer um meia, uma laçada e ao invés de eu fazer 2 pontos em tricô, eu vou fazer um só. Vou pegar 2 assim. Então, eu tô diminuindo um pontinho. Aí, eu pego a laçada e passo por cima desse ponto. Assim. Dessa forma, não vai modificar muito aqui o efeito do ponto. Então, mais uma vez, um ponto meia, uma laçada, 2 pontos juntos. Pego a laçada
porque a laçada é só o efeito, ela não é ponto aqui. Então, eu passo a laçada por cima, e assim eu vou seguindo. Até o finalzinho da carreira. Meia, uma laçada, 2 juntos, e aí eu pego a laçada e passo por cima, assim. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira de diminuições, fiz aqui um ponto meia, uma laçada, e vou finalizar aqui com 2 pontos juntos, passando a laçada por cima, e o último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em meia, e assim eu diminui apenas alguns pontos. Agora eu vou virar o trabalho e vou mudar a maneira de diminuir os pontos. Como eu estou do lado avesso e é todo em tricô, agora eu vou pegar de 2 em 2 para reduzir pela metade aqui os pontos e eu poder dessa forma finalizar aqui o meu trabalho. Então, eu mantenho aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha, pego 2 pontos e faço um só em tricô. Pego 2 pontos e faço um tricô. Pego 2 pontos e faço um tricô. Pego 2 pontos e faço um tricô. Vou seguindo assim, de 2 em 2, até o finalzinho da carreira. Dessa forma. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, pegando de 2 em 2 pontos, e aqui me sobraram 2 pontos, que é o pontinho da receita e o pontinho de borda. Pode-se fazer os 2 pontos separados, ou pode pegar os 2 juntos assim e finalizar. Eu terminei aqui as minhas 2 carreiras de diminuições, vou virar o trabalho e agora eu já vou fechar aqui. Eu vou medir mais uma vez para ter uma noção do tamanho. Então, eu tenho aqui, ó, 22 centímetros. A minha touquinha tem um tamanho total de 22 centímetros. Se você quiser fazer um pouquinho mais comprida, como eu disse, é só seguir aqui a sequência do ponto do lado direito e do lado avesso fazer mais carreiras de diminuições. Dessa forma, ela vai crescer um pouquinho. Eu já tenho aqui essa pontinha que vai me ajudar aqui na costura, então aqui esse fio eu não preciso cortar um tamanho muito grande para não desperdiçar o fio, porque ainda me sobrou esse tanto aqui que eu posso utilizar para fazer outra touca misturando com outra cor. Né? Como eu estou fazendo touquinhas para doações, eu aproveito essas sobrinhas. Ou posso até mesmo fazer aquele cachecol tubular. Vou cortar aqui, então, o fio. E com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou retirar os pontos daquela agulha. Então, eu vou introduzir o fio aqui. E vou passar todos esses pontos para essa agulha, tomando cuidado para não deixar escapar nenhum ponto. Quando eu for puxar assim, eu não costumo puxar tudo, ó. Eu sempre deixo uma argolinha aqui no final, ó. Eu puxo assim e deixo um pouquinho, assim. E continuo retirando aqui os pontos. Com cuidado. Assim. E já estou terminando. Prontinho, eu já passei aqui todos os pontos para a agulha. E agora, o que que eu faço? Desse mesmo jeito, eu vou passar a agulha dentro dessa argolinha aqui que eu deixei. Assim. Que é para travar o trabalho, né? Não permitir aqui que solte e desmanche. Então, assim, eu vou franzir com firmeza, porém sem muita força, que é para não arrebentar o fio, mas de forma que fique aqui, ó, fechadinho. Eu estou aqui do lado avesso, né, do trabalho, então eu posso aqui dar uns pontinhos para garantir que não vai soltar, lembrando que isso aqui é opcional, tá? Esse acabamento aqui é opcional. Então, eu introduzo aqui numa argolinha qualquer, aqui do ponto, ó.
e faço assim. E puxo bem para poder travar o trabalho, né? Deixar ele bem fechadinho, não permitir que com o uso abra o furinho aqui em cima. Então, fiz assim. E agora eu vou passar para o lado direito do trabalho. Olha, eu dei os pontinhos do lado avesso. E agora eu vou começar a costura. Para fazer a costura, eu vou me basear nos pontinhos de bordas e vou pegar um pontinho de cada lado. Então, eu tô aqui, eu vou olhar aqui o nozinho, olha. Eu tenho um fiozinho, 2 fiozinhos. Então, eu vou pegar aqui, ó, dessa forma. Como eu fiz aqui as carreiras de diminuições, então, aqui nesse primeiro pontinho, vai ficar assim mesmo, por causa da diminuição. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 1, 2. E eu pego aqui e vou fechando. Então, eu vou pegando aqui, ó, um pontinho de cada lado, ó. Pego aqui e aqui. Então, ó, eu tô pegando 2 fiozinhos. Assim, pego de lá e pego de cá, ó. 2 fiozinhos aqui na agulha. E assim eu vou fechando o trabalho. Por isso, a necessidade, a falta, né, daquele um pontinho da receita, porque vai seguir aqui a sequência, ó, do meia e outro meia. Se eu tivesse acrescentado mais um meia aqui, ficaria 2 e aí ficaria esquisito, né? Então, eu vou fazendo assim, vou costurando, sem repuxar muito, para que depois aqui na hora de finalizar a costura, fique certinho. Olha isso, apaixonadinha nessa touca, nessa cor. Achei que combinou super. Então, eu vou seguindo aqui, costurando a touquinha. Olha o avesso. O avesso vai ficando assim. E depois de costurada, a touquinha ficou assim. Esse aqui é o lado direito, ficou fechadinho aqui em cima. Ficou assim. A costura ficou aqui, olha como nem dá para perceber. Vou mostrar aqui o lado avesso como ficou. Olha, a costura ficou aqui. Já finalizei aqui, né? Já escondi as pontinhas dos fios. E a touquinha está pronta para ser usada. Lembrando que aqui falta um detalhezinho, né? Porque eu mereço, né? Então, eu vou colocar aqui a nossa marca. Então, eu vou prender aqui, assim, no cantinho. E é isso! Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like bonito e de comentar o que você achou. E se inscrever no canal se ainda não for inscrito, isso é super importante e faz toda a diferença. E eu agradeço, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.